Oi pessoal, eu sou a Priscila de Paula e eu tô aqui para convidar vocês para assistir esse bate-papo super importante e descontraído também, que a gente fala sobre a conscientização do Outubro Rosa. A gente precisa se cuidar e a gente está aqui para cuidar de você. Eu recebo hoje neste bate-papo o Dr. Fernando Senra, oncologista, e a doutora Glena Rossi Crestani, ginecologista e obstetra. Confira! Seja bem-vinda, seja bem-vindo, sejam bem-vindos ao H Rosa, a essa live que hoje a gente conversa sobre a conscientização do Outubro Rosa, do câncer de mama. E hoje, olha, a gente vai conversar, vai ter um bate-papo leve, descontraído, porque nós estamos aqui para cuidar da sua saúde, para cuidar do seu bem-estar, para cuidar da sua qualidade de vida. E nessa live a gente recebe aqui, ó, a doutora Glena Rossi Crestani, ginecologista e obstetra, o doutor Fernando Senra também, oncologista. Olha, hoje é dia da gente cuidar da nossa saúde, da saúde feminina, sabe por quê? A gente acha que não, que o Outubro Rosa é uma comemoração, a gente tem que se conscientizar, mas conscientização é ativar, né? É ativar muitas questões, é conhecimento e a gente precisa aprender. Porque, pessoal, o câncer de mama é o que mais acomete o sexo feminino e também o que mais mata as mulheres. Então, olha, a gente precisa cuidar. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. Muito obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês hoje, abordando um assunto tão importante. Doutor, também seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. A gente tem muito o que conversar hoje, não é? Obrigado, Priscila. Agradeço o convite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. E a gente queria fazer um panorama aqui dessa doença do câncer de mama. Quantas mulheres será que sofrem com câncer de mama? E quantas mulheres são diagnosticadas com o câncer de mama por ano? Como que é isso, doutor Fernando? Como que a gente pode enxergar essa doença, as estatísticas? A gente tem um órgão federal, que é o INCA, o Instituto do Câncer. As estatísticas são todas divulgadas por esse órgão. Eles conseguem, através dos pedidos, das solicitações, de estimativas de IBGE, chegar num número aproximado de casos de câncer de mama no ano. A estimativa oficial que a gente tem para o ano de 2020, o ano que passou, foi de 66 mil novos casos de câncer de mama no ano de 2020, sendo 99% deles em mulheres e 1% em homens. 66 mil somente no Brasil? Somente no Brasil. Isso é bom a gente deixar claro, porque ó, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos. Então são milhões de mulheres pelo mundo, não é? Isso. Se a gente olhar de forma estatística, o câncer de mama representa nas mulheres 28% de todo câncer que uma mulher pode ter. Quando a gente exclui o câncer de pele simples, aquele relacionado ao sol, câncer de pele não melanoma. Sim. Então, de cada 5 mulheres com câncer, de cada 4 mulheres com câncer, uma vai ser câncer de mama. Olha como a gente precisa se cuidar. E a gente começa se cuidando, né, indo para ginecologista sempre, né, para nossa ginecologista. Então, doutora, vamos contar um pouquinho aqui sobre a prevenção. O que a gente deve fazer? Quais são os exames? Na realidade, fatores de risco. A gente poderia começar com fatores de risco para o câncer em geral. Será que é o doutor Fernando que fala mais essa parte dos fatores, doutor? Então, tem algumas pesquisas recentes, perguntou para as mulheres qual que era a percepção delas do que era mais importante para fazer prevenção do câncer de mama. E poucas sabiam, por exemplo, que um dos principais fatores preventivos para não desenvolver o câncer de mama é não ser sedentária, é a prática de atividade física. Então fazer atividade física, não ser sedentário, você vai estar se protegendo do câncer de mama. Um outro fator de risco importante também é o consumo de bebida alcoólica. Tá? Então, consumir bebida alcoólica é fator de risco para câncer de mama. Tabagismo é um fator de risco para câncer de mama. Alimentação muito industrializada, uma alimentação com poucos legumes, poucos vegetais, também é um fator de risco. Uma alimentação com muita gordura é um fator de risco. E depois, acho que a doutora Glena pode falar a questão hormonal, a questão da mulher ter filho
mais tarde ou da mulher não amamentar, que aí a gente vai envolver naquele critério, naquele fator hormonal, né, que é um fator de risco também para o desenvolvimento do câncer de mama. Doutor Fernando, esses fatores que o senhor acabou de falar são fatores de risco para quase todos os cânceres, ou não? Sim, a maioria deles, né? Então, o câncer... Alimentação, tabagismo, né, faz mal para o corpo, para a saúde integral. É difícil a gente falar, né, que o câncer ele é unifatorial. Então, assim, não é um fator de risco, não é uma causa. Geralmente é multicausal. Tem tumores, tem cânceres que eles são mais... que o tabagismo tem um impacto maior, por exemplo, no câncer de pulmão, no câncer de bexiga. Mas, em geral, os fatores, as causas de câncer são multifatoriais. Então, é um leque de situações, de cuidados que, se você não tiver, você pode desenvolver a doença. É isso mesmo. A gente acredita, às vezes, que é pura questão de hereditariedade, né? E não é. A gente vai conversar sobre isso, sim. Mas, doutora, conta pra gente sobre os sinais, né? A gente tem que ir pro ginecologista todo ano, a cada 6 meses. Como que é cuidar da saúde da mulher? Quais são as nossas necessidades? O nosso dever de casa, gente. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, não é, sim, doutora? Sim. Priscila, a gente pede, né, para os pacientes irem fazer a sua rotina, passarem por exames pelo menos uma vez ao ano, né? E aí é onde a gente faz a avaliação, faz o exame físico, vê se tem alguma alteração que a gente consiga identificar só no olhar. E aí a gente pede alguns exames de rotina. Dentre eles, dependendo da faixa etária, é a mamografia, que depois dos 40 a gente faz anualmente. Outro exame preventivo a gente faz é o Papa Nicolau, por exemplo, que também a gente faz anualmente. Então, a gente tem que ir procurar, fazer exames. Nós, mulheres, somos muito mais atentas às modificações, né? A gente se conhece muito mais e a gente, eu acho que tem menos preconceito de procurar ajuda e de procurar um atendimento para se tratar, né? Apesar de ainda ter muita, né, uma coisa de, se eu descobrir alguma coisa, mas Quem procura acha, Quem né? procura acha, e a gente mas... tem que achar, porque achando o quanto antes a gente está curado. Exatamente. Se for o caso, Quanto não é? antes a gente acha, por exemplo, o câncer de mama, quanto mais cedo a gente encontra, a chance de cura chega a 95%. Então, é super importante procurar mesmo. Olha lá, então a mamografia depois dos 40 anos, uma vez por ano, doutora Glena? Isso, mamografia depois dos 40, uma vez por ano. E a questão do exame, né, do exame de toque, né, como que é? Isso também é super importante, Priscila, porque a mulher, ela se olha, ela se conhece, então quando ela percebe alguma alteração, ela na verdade, ela é a primeira, né, que percebe que tá alguma coisa de diferente. Às vezes ela não sabe o que é, mas ela percebeu que teve uma mudança, por menor que seja. Então, mulher, vá no banheiro, na hora do banho, na hora que você for de frente para o espelho, olha a sua mama, conheça a aparência dela, como que é o mamilo, como que é a aparência da pele, o tamanho, se são tamanhos iguais, às vezes tem um pouquinho de diferença, mas isso é normal. Erga o braço, faça a palpação em toda a mama, deslizando, tenta perceber se tem alguma alteração, vê embaixo do braço, aqui do lado do pescoço, vê se sente alguma alteração. Então, sempre quando a gente levanta esse braço, a gente faz o toque com a mão contralateral. E pode fazer deitado, doutora? Pode fazer deitado? Pode. Ah, gente. O importante, na verdade, assim, não tem uma posição muito fixa, Priscila. O importante é elas se tocarem. E sempre assim, as mulheres que ainda menstruam, é importante fazer isso depois do período menstrual. Porque no período menstrual, a ação hormonal causa uma alteração na mama. Ótimo. E aí muitas acham que tá com um nódulo, que tá com alguma coisa, porque palpou, doeu, sentiu alguma área mais endurecida. E na verdade não é. Na verdade é só a ação hormonal que entumecem as glândulas e aí fica mesmo mais sensível. Então uma semana depois da menstruação, a gente pode fazer esse exame? Uma semana depois pode fazer. Então você tem um encontro marcado todo mês com você mesma. Uma semana depois da sua menstruação, você vai fazer esse exame, porque, gente, é melhor prevenir, é melhor... A gente se conhece. A pessoa que mais conhece sua mama é você. Então você vai saber se tem alguma coisa diferente no seu corpo, na sua mama. E eu também estava lendo uma matéria, eu não lembro agora
qual a referência? Que quando a gente já sente a mama com alguma questão, com algum nódulo, com alguma secreção, a gente já está com o câncer um pouco mais desenvolvido. É isso ou é mito, doutora? Isso depende muito, né? Porque nem toda nodulação na mama é um câncer, né, Priscila? Eu acho que assim, perceber uma diferença, seja na cor, seja na textura da pele, seja de nodulação ou de retração, vai procurar um atendimento profissional especializado. Vai ao ginecologista, deixa ele te examinar, porque aí ele vai saber melhor te dizer, ó, isso é de se preocupar, vamos fazer uma biópsia, vamos investigar, ou não. Isso é tranquilo, vamos acompanhar, vamos observar. Então, assim, nem tudo que altera na mama já significa, nossa, estou com câncer, vou morrer. Não, não é assim, não. É a primeira sensação, né, que a pessoa sente quando ela recebe o diagnóstico. Mas, ó, a gente está aqui, ao vivo, com vocês, no Facebook do H Saúde. Então, a gente quer a sua participação. Você pode, ó, hoje é consulta, ó, vascaína, não é? Estamos aqui com um oncologista à sua disposição, estamos aqui com uma ginecologista à sua disposição. Então mande a sua dúvida, não precisa ser pergunta do Enem, sofisticada, manda do jeito que você sabe escrever, do jeito que você quer perguntar, manda a sua história pra gente, que a gente quer te conhecer. Ó, a gente está aqui com a nossa equipe do H Saúde, o H Saúde cuidando da sua saúde cada vez mais e melhor, cuidando bem e cuidando mais. Então, pode vir com a gente, que a gente quer conhecer, que a gente quer saber quem é você e quer tirar a sua dúvida. E agora, a gente vai direto para um vídeo do H Saúde. A gente vai conhecer esse plano que cresce cada vez mais. Tem coisas na vida que não dá para viver sem. Muitas delas só dependem das nossas escolhas. Quando você nos escolhe, ficamos ao seu lado na vida. Conectamos você ao que existe de melhor na medicina: tecnologia, diálogo, ciência, paixão. H Saúde. Não dá para viver sem. H Saúde. Cuida bem, cuida mais. H Saúde, cuida bem, cuida mais de todos nós. E a gente volta aqui, ó, para o nosso bate-papo com a doutora Glena, ginecologista, com o doutor Fernando, oncologista. E agora, eu queria só deixar claro, doutor Fernando, aquela questão que todo mundo tem dúvida. Na minha família tem gente com câncer, logo eu tenho tendência para ter câncer. Ou não, na minha família ninguém tem câncer, então eu posso abusar na alimentação, no fumo, enfim, na falta de exercício. A minha genética é boa, né? Minha genética é boa. Será que é um mito ou é verdade essa questão da genética? Assim, ó, vamos lá, vamos por partes, né? Então, o câncer de mama, ele tem um componente hereditário, sim, tá? Só que esse componente é só 10%. Olha de lá. 10% a 15%. 85% das causas de câncer de mama são aquelas que eu falei no começo, né? Multifatorial. Então, achar que o fato de na família ter muitos casos de câncer, que você está fadada a ter um câncer, também isso é uma inverdade. Existem alguns cânceres que se linkam nesse sentido, se a gente for pensar em causas hereditárias, por exemplo, o câncer de mama e câncer de ovário tem uma síndrome genética, que é a síndrome de câncer hereditário mama e ovário, que está muito relacionada à mutação do BRCA, mas também a outros genes, principalmente do BRCA. Então, quando a gente tiver na história, uma história na família, uma história muito rica, de mulheres com tias, primas, mãe, irmãs, com câncer de mama, a gente sim, claro, aí tem que ir atrás de um geneticista, de um especialista e investigar o risco de ter um câncer de mama hereditário, de um risco potencial de desenvolver um câncer de mama hereditário. Então é importante sim um fator genético quando você tem uma história familiar muito florida, né, muito rica nesse sentido. E quando o fato de você não ter nenhum caso de câncer na família, não significa que você está protegido, né? De novo, o câncer ele é hereditário só em 15% dos casos. Então, o fato de você não ter nenhum histórico familiar, você ainda tem uma grande chance, se você não seguir... 85% de chance se você não se cuidar, não é, doutor? Não, assim, 85% dos cânceres são relacionados a fatores ambientais de risco. Então, se você não se cuidar, você vai ter sim um risco de ter câncer
algum tipo de câncer, mesmo que na sua família não tenha ninguém. Isso é bom a gente deixar claro, não é, doutora? Porque não é fácil. E essa questão da Covid-19, né? Quais foram as consequências da pandemia, da Covid-19, em relação aos novos casos de câncer, né? De todas as doenças, na realidade, porque a gente deixou de ir ao médico, a gente deixou de prevenir, a gente deixou de cuidar. E isso afetou diretamente a saúde da mulher, doutora Glena? Muitos pacientes deixaram de vir à consulta de rotina, fazer os exames, porque tinha medo de ir até o hospital para fazer o exame, ou tinha medo de ir até a clínica para fazer o exame por conta de aglomeração. Então, muitas, assim, ficaram esses 2 anos sem atendimento e sem procurar. E aí, agora que elas estão retomando a procurar essas consultas de rotina, atualizar os exames e tudo. Lembrando que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são 66 mil novos casos por ano no Brasil, que o doutor Fernando falou pra gente. Então, não foram diagnosticados esse número, não é? Cadê esse número? Eu queria aproveitar essa pergunta que você fez, doutora Glena, fazer um apelo para quem estiver vendo a gente, estiver ouvindo a gente, dados de operadoras de saúde, de clínicas de radiologia, de clínicas de exames em gerais, mostraram uma redução importante na realização de exames preventivos para câncer de forma geral. Eu vou elencar aqui pelo menos 5 cânceres que a gente, através de exames, a gente consegue prevenir, tá? Por favor. Então, câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de intestino, cólon, intestino, câncer de próstata e câncer de colo de útero. São 5 tumores que a gente, fazendo exames preventivos de rastreamento, a gente consegue, quando não prevenir a doença, ao menos tentar um diagnóstico precoce que aumenta a chance de cura significativamente. Então, só alguns dados, a gente viu uma redução, eu até conversei com o pessoal do H-Saúde, dentro da operadora do H-Saúde, teve uma redução de 30% na realização de mamografia, tá? Quando a gente compara o ano de 2019, que foi o ano pré-pandemia, com o ano de 2020. E teve uma redução em torno de 35% na realização de exames para prevenção de câncer de intestino, que são 2 exemplos de exames, a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Então, esses 2 exames deixaram de ser feitos em 35%. Então, é importante, quem estiver ouvindo a gente, se tiver com mais de 40 anos, perguntar para o seu médico que exame preventivo que ele pode estar fazendo, desses 5 exemplos que eu dei aí, que infelizmente deixaram de ser feitos na maioria das operadoras de saúde que a gente tem conversado. É isso mesmo, e a gente sabe que a gente tem uma estrutura aqui na cidade de Matão, uma estrutura oncológica, né, do Hospital Carlos Fernando Malzone, para cuidar quando acontecer, infelizmente, algum tipo, né, deste caso com a gente, com a nossa família. Enfim, a gente quer passar para você toda a estrutura oncológica do Hospital Carlos Fernando Malzone. Mais que atender, acolher. Essa é a missão e a vocação do H-Oncologia, o centro oncológico do Hospital Carlos Fernando Malzone. Com entrada privativa e mais conforto, o H-Oncologia está preparado para o acolhimento em todos os estágios do tratamento. Aqui, a luta dos pacientes é a luta de toda uma equipe especializada, sempre pronta a atender com carinho e dedicação. H-Oncologia, mais uma conquista para a sua saúde e bem-estar. Coisa boa, a gente sabe que a gente pode contar quando a gente precisa, não é verdade? E agora a gente vai falar do diagnóstico do câncer de mama. Doutora Glena, quando a mulher recebe o diagnóstico, como é feito o diagnóstico, como é esse momento? A gente solicita a mamografia, que é o exame de rastreio. Se ela vem com alguma alteração, e aí entra na classificação de BIRADS, né? Dependendo da classificação, a gente vai investigar mais ou não, né? Vai tranquilizar a paciente. Mas veio com uma possibilidade de ser um câncer. Então, aí a gente solicita, por exemplo, uma biópsia para ver, para confirmar isso. E aí, se vir, realmente a gente encaminha para o mastologista ou para o oncologista para ele poder fazer o segmento dela. Programar tratamento cirúrgico, tratamento clínico, qual tipo de câncer que isso é super importante, se precisa tirar, por exemplo, a mama toda ou não,
Então, aí depois que a gente consegue esse diagnóstico do tipo de câncer através da biópsia, aí a gente consegue traçar o planejamento de tratamento. Doutora, a gente sabe que, querendo ou não, depois de uma idade, o médico da mulher é o ginecologista, é a ginecologista. Então, assim, você vai até, né, um ponto grande, assim, para passar depois para o oncologista o tratamento. E na maioria das vezes é você que entrega o diagnóstico. Olha, infelizmente, né, estamos com essa questão aqui. Como que é a reação da mulher? Como que exige? Porque não deve ser tão simples assim receber um diagnóstico de câncer de mama, né? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho dessa questão emocional, dessa estrutura que a gente precisa ter, né, nesse momento. E você para dar esse tipo de recado, né? A gente fica com uma parte mais difícil, né? É assim, Priscila, quando a gente vê na mamografia alguma alteração, que a gente já conversa com a paciente, e daí eu já deixo bem claro, olha, tem a possibilidade de não ser uma coisa boa, tem a possibilidade de ser, pode ser câncer, elas todas assim no final, pode ser câncer? Pode ser câncer, mas pode não ser, vamos esperar. Daí então elas já meio que ligam um alerta, assim, e já vem meio que esperando a notícia, né? Entendi. Daí quando a gente abre a biópsia e vê que realmente é, né? Daí a gente olha, é assim, realmente confirmou a nossa suspeita, mas a gente descobriu rápido porque a lesão está pequena, então a gente já vai te encaminhar para você poder fazer o tratamento. Aí vai ser avaliado o tipo de tratamento, se precisa ou não de cirurgia, se precisa ou não de químio, de rádio, né? Tudo isso é avaliado. Mas o principal você fez, que foi vir até aqui. Então agora a gente vai, né? Muitas se desesperam, muitas acham que não vão sobreviver a esse tratamento. Muitas, assim, encaram numa boa também, assim, tipo, beleza, é isso, então bora, vamos tratar, vou tratar porque eu quero resolver esse problema. Então a gente sente muito, assim, as duas partes, né? E aí a grande preocupação delas é, eu vou ficar sem a mama, porque para nós mulheres isso ainda é um fato que tem um peso muito grande, né? Esse sentimento de mutilação, do cabelo, eu vou ficar careca, como que vai ser isso, entendeu? Então, assim, elas ficam muito, assim, com muitas dúvidas, com muitos anseios em relação a tudo isso, mas aí vem o nosso papel de acalmar, de calma, né? E conversar, explicar. Isso vai acontecer, mas hoje em dia a gente tem N possibilidades, então assim, o legal é não desesperar. E o índice de cura, doutora, também é muito alto. A gente fala que acomete, sim, né, o sexo feminino, que é o que mais mata, sim, mas porém também cura, né, a gente tem que falar da cura, né, tem um índice grande, né, um percentual grande de cura, o câncer de mama. Priscila, se você tem um diagnóstico precoce, o índice de cura é de 95%. É muito alto, né? Então, a mulher pode sim, tem muita chance de ter muito sucesso no tratamento e de conseguir vencer essa batalha, que a gente sabe que é difícil, mas consegue sim se curar, fazer o tratamento e depois continuar vivendo. É isso aí. E a gente está aqui ao vivo pelo Facebook do H Saúde e a gente quer a sua participação. Mande a sua pergunta para a gente, para o doutor Fernando, para a doutora Glena. A gente quer conversar com você. A gente está aqui, ó, para falar desse assunto tão importante, conscientizar, cuidar da nossa vida. Porque acredito que Outubro Rosa é o outubro da vida, né? A gente precisa viver com qualidade. Doutora, a gente chegou aqui, ó, na nossa parte, estou com câncer, e agora? Como que é isso? Como que inicia? Como que a gente pode pensar essa questão do início, né, da luta contra o câncer? Então, assim, a gente tem buscado, com o avanço da medicina, da ciência, personalizar cada vez mais o tratamento. Então, o tratamento, a gente tenta individualizar ele cada vez mais para aquela situação específica da mulher. Então, o que a doutora Glena falou é muito importante, o diagnóstico precoce. Quando o diagnóstico não é tão precoce assim, a gente tenta, através de discussão com o cirurgião, discussão com, às vezes, com o radioterapeuta, envolver todo mundo nesse planejamento e tentar propor um tratamento mais assertivo possível para aquele tipo específico, para aquele estágio
de doença que a paciente se encontra, que ela chegou, que ela foi diagnosticada. Perfeito, doutor. E quando o senhor recebe a paciente já com câncer, a mesma questão para a doutora Glena, né? O apoio físico, emocional, porque eu acredito que é muito forte, né, essa questão do emocional, da família, da questão da espiritualidade. Como que o senhor enxerga o contexto do câncer? O câncer ele ainda é muitas vezes encarado como uma sentença de morte, né? Pois é. A gente, aqui no serviço, a gente tem uma psicóloga que trabalha junto conosco, é fundamental o trabalho dela nesse acolhimento, né? A primeira coisa, quando a paciente tem o contato diagnóstico da doença, a primeira coisa que vem para ela, o primeiro sentimento que eu acredito que ela tem é medo, né? Então é medo, é desespero, é angústia. E é legítimo, não é, doutor? Com certeza, com certeza. Querendo ou não, por mais que as chances de cura tenham aumentado bastante, é uma doença que ainda ameaça a vida da pessoa, né? Então, nesse primeiro momento, a gente chama de fase de enfrentamento. Eu acho que é super natural sentir tudo isso. Claro. Tá? E o que a gente percebe é que com suporte adequado, com orientação adequada, a gente colocando tudo no trilho, tentando organizar a sequência do tratamento, a paciente entendendo, fazendo parte desse planejamento, desse processo, ela vai tendo menos medo, menos angústia, a ansiedade vai diminuindo, e aí depois vai caminhando por um processo mais de aceitação, de enfrentamento, de engajamento ali no tratamento e flui super bem. A gente costuma ver assim, os pacientes indo a partir do segundo, terceiro mês de tratamento, indo super natural, e a gente brinca depois no final que passa rápido, né? E de fato passa mesmo. Graças a Deus, doutor. Tem sim, que passar muito rápido. Porque quando as coisas vão fluindo, passa rápido, né? A pessoa encara. Olha, eu tô aqui com o meu celular, é porque a gente está recebendo já questões dos nossos internautas. Estamos ao vivo. Converse com a gente. Ó, Ângela Cristina Torcato Silva, boa noite a todos. Assistindo de Uberaba, Minas Gerais. Qual o melhor exame, ultrassom ou mamografia? Essa é uma pergunta muito bacana, Priscila. Depende muito da faixa etária da paciente. Pacientes que ainda não entraram na menopausa, a gente considera que ela tem uma mama jovem, que é uma mama com muita glândula. Isso é normal, quando eu explico assim para elas, elas ficam assustadas. Mas a glândula é o que a gente tem que faz, por exemplo, a produção de leite para a gente amamentar. Sim. E aí, nesse caso, quando a gente considera essa mama jovem, com bastante glândula, a mamografia não consegue, vamos dizer assim, enxergar o que ela tem que enxergar sozinha. Então, nessas pacientes, a melhor opção é o ultrassom das mamas. Já nas pacientes pós-menopausa, acontece uma lipossubstituição. Essas glândulas vão sendo transformadas, substituídas por gordura. E aí sim a mamografia consegue ver muito bem. Então depende muito da faixa etária. Os dois exames são importantes, mas cada um tem a sua indicação. Por isso que é melhor procurar o seu médico, né? Para entender qual que é a sua indicação. A gente também tem aqui uma outra questão da Sandra Marques Paula. A gente vai dar essa canja para você, viu, Sandra? Porque a gente está falando aqui de câncer de mama, mas a gente vai te atender, a gente vai falar tem sintomas fortes do câncer de pulmão, doutor? Acho que ela está um pouco preocupada com essa questão. O câncer de pulmão, eu falei da prevenção, talvez eu não falei detalhe, né? Então, o câncer de pulmão ele pode ser feito exame de preventivo. O exame preventivo para câncer de pulmão é a tomografia, uma tomografia sem contraste, com baixa dose de radiação. Ela é indicada para pacientes, para pessoas com 50 a 75 anos de idade, que fumam, pelo menos a gente tem um cálculo que a gente faz, a gente chama de 20 anos maço. Basicamente, para vocês entenderem, é a quantidade de maço fumado por dia vezes o número de anos. Olha. E aí, se esse valor for acima de 20, ter idade entre 50 e 75 anos, é indicado que se faça tomografia anualmente. Uma coisa interessante da Covid também, que a gente tem visto, que por conta das infecções de Covid, da realização de tomografias, tem se diagnosticado mais câncer precoce de pulmão. E isso tem sido interessante a gente observar, porque, infelizmente, o câncer de pulmão, ele é uma doença silenciosa, e quando ele se manifesta, 80% dos casos já são numa fase avançada, numa fase que a gente, entre aspas, considera incurável. Então, os sintomas e sinais de câncer de pulmão pode ser tosse, pode ser escarro, né, a secreção
com sangue, escarro pitoico, que a gente chama, dor torácica, perda de peso, falta de ar. Então, são esses os sintomas do câncer de pulmão. Mas, repito, é difícil esse sintoma. Quando você já sente isso, geralmente você está falando de uma doença já mais avançada. Então... Tossiu, gente, procura o pneumologista. Eu assim, o que eu ia falar... Acho que é a melhor solução, porque pode ser tudo. A tosse é um sintoma que pode ser consequência de tanta causa. Sim, então, procura, gente? O que eu acho que fica assim, que tenta... A informação que eu queria passar é, você fuma mais de 20 anos massa, aquela continha que a gente fez, tem entre 50 e 75, procura o seu pneumologista e faça a tomografia todo ano. Isso reduz mortalidade e aumenta o diagnóstico de tumor inicial. E a gente não quer julgar quem fuma aqui, porque a gente sabe que é um vício, mas mesmo esse vício a gente também consegue tratar. Tem tratamento, tem remédio para quem fuma. Então, se você também quiser parar de fumar, procure um pneumologista. Agora a gente só fez um parêntese aqui para atender a nossa internauta falando de câncer de pulmão. A gente volta, né, para o nosso tema, que é Outubro Rosa, que é câncer de mama. A gente falou um pouquinho dos tratamentos. Os tratamentos são personalizados, não é, doutor? Tudo depende. A questão da cirurgia, as cirurgias são muito invasivas. A gente até queria perguntar da Angelina Jolie, né? Que foi um boom quando ela, né, retirou as mamas. Se não me engano, acho que foi em 2012, faz alguns anos já. Isso, e muitas mulheres quiseram seguir o comportamento da atriz. Então, assim, acho que vale a pena a gente voltar nesse caso, né? E ela foi muito importante para colocar em discussão essa questão, mas só explicando um pouquinho do contexto da situação dela, a mãe dela foi diagnosticada com câncer de ovário. Sim. O câncer de ovário, na época, ela fez o teste genético, foi identificado na mãe dela uma mutação genética. Aí a Angelina Jolie foi recomendado que ela se testasse, porque é uma mutação genética que passa de mãe para filho. A Angelina Jolie testou e ela carregava o gene alterado, o gene mutado. Então, ela tendo esse gene alterado, era sabido que o risco dela desenvolver um câncer de mama ou ovário era em torno de 60%, 70% ao longo da vida dela. E uma das opções de tratamento, quando a gente tem esse diagnóstico, é a retirada da mama e do ovário. E foi isso que ela fez. Então ela fez, a gente chama de mastectomia preventiva, profilática, e foi indicado para ela, e bem indicado, por conta da mutação, né? Dela carregar a mutação, né? Não é obrigatório fazer essa cirurgia, tem outras formas da gente fazer prevenção, mas uma opção super válida é essa cirurgia. Então, essa cirurgia profilática de retirar a mama, ela tem que ser muito bem discutida e tem que ser muito ponderado o risco e o benefício e tem que ter uma indicação precisa, tá? Então, não é recomendado para todos, não, para uma minoria apenas. Perfeito, doutor. Mais uma questão aqui da nossa internauta Andréia Fernanda. Boa noite, doutores. Cisto nas mamas, será sempre cistos? Pode virar câncer? Uma boa pergunta, porque assim, muitas mulheres têm cistos, né? E não necessariamente os cistos são malignos, né? Como que é isso, doutora? Não, a maioria dos cistos são benignos e a gente faz o acompanhamento e eles ficam como cisto mesmo. Então elas sempre chegam com muito medo quando vem cisto, né? Eu quero tirar, às vezes o cisto é mínimo, assim, muito pequenininho e elas chegam já querendo fazer uma mastectomia total para prevenir qualquer coisa. Mas não, o cisto é uma lesão tranquila que a gente tem que acompanhar, sim, mas que não é grave, que não vai virar câncer assim, não. Porque um cisto benigno que já foi detectado benigno não vira, não se transforma, doutora? Não. Se ele tem o diagnóstico de benigno. Se ele já tem um diagnóstico de benigno, ele não se transforma. Sim. Isso também vale, por exemplo, por fibroadenoma, que é um nódulo mais endurecido da mama e que é uma lesão benigna da mama. E elas também apresentam medo. Ótimo. Agora a gente quer falar de cura, gente. A gente quer falar de história bonita. A gente quer falar das mulheres, né, que lutam contra o câncer de mama, conseguem. A maioria realmente, doutor, 95% tem, né? Esse número varia, né, de 60% a 95%. Repito, a gente vai depender do estágio que a mulher chega, né? Então, quanto mais inicial, maior as chances. E, felizmente, a maioria dos casos são casos iniciais, né? Vamos falar que 20%, 25% chega no caso mais avançado e 75% das mulheres chegam numa fase em que a cura é possível e é o mais provável que vai acontecer, felizmente.
Perfeito. Agora, a gente vai conversar um pouco aqui, ó. Mitos e verdades sobre o câncer de mama. A gente escuta tanta coisa e nada melhor do que o profissional da saúde contar pra gente, do que o médico, né? Por mais que a gente fique aí na internet, no Dr. Google, tem muita fake news, tem muita informação equivocada em todos os veículos. Então a gente precisa, né, confiar no veículo que a gente consome, na informação que a gente consome, no programa que a gente consome. Por isso que a gente tem que realmente ir para a fonte. E a fonte são os profissionais da saúde, são os médicos que são especialistas, que estudam para isso. Então vamos lá na primeira aqui, ó, mitos e verdades. Ser mãe após os 35 anos é um fator de risco para o câncer de mama, doutora? Esse é verdade, Priscila. É verdade? É verdade. Olha lá, não é Na mito. verdade, após ser mãe após os 30 anos já é considerado fator de risco. Olha, Então, por quê? Tem alguma explicação ou é uma questão biológica? pela alteração hormonal, também tem a questão biológica, mas, pelo amor de Deus, gente, não vai achar que toda mulher que tem filho depois dos 30 vai ter câncer, né? É um fator de risco, mas não quer dizer que vá necessariamente. ter. Porque hoje em dia as mulheres têm filhos mais tarde, né? Essa é a grande Foi questão, uma né? mudança da sociedade, né? Ter filhos cada vez mais tarde, e as Comportamental. mulheres no mercado de trabalho. Esse fator está muito relacionado porque durante a gravidez a mulher ela tem menos exposição ao hormônio, entendeu? Então, quanto mais filhos a mulher tem e quanto mais cedo a mulher tem filho, menos exposição ao hormônio ela vai ter ao longo da vida fértil dela, vamos dizer assim. Então isso acaba protegendo ela. Eu não sei se você vai perguntar, Pode falar, a doutor. amamentação também é um fator protetivo. A gente ia perguntar. Já Ia vamos perguntar? falar Então da amamentação. deixa, Não, vamos, ó, quer ver aqui o da amamentação? Já vamos. Amamentar protege a mama do câncer? Pode falar, doutor. Protege também pelo mesmo motivo. Então, a gente tem visto aí uma certa quantidade de mulheres que optam por não amamentar. Então, a amamentação é saudável tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Então, é muito importante que o bebê consiga ser amamentado pelo menos por 4 a 6 meses, o ideal pelo menos 6 meses. E ela protege a mãe, porque durante também esse período de amamentação, ela não tem exposição a um hormônio que pode ser um fator de risco para o câncer de mama. Ao hormônio que pode causar o câncer, doutor? Só para eu entender, eu fiquei confusa agora. A mulher, ela tem picos, quando ela está em idade fértil, ela tem picos ovulatórios. E durante esses picos ovulatórios geram picos hormonais, que pode gerar um desenvolvimento de uma alteração celular na mama, na glândula da mama, que aumenta o risco dela desenvolver câncer. Entendi. Então, ela, enquanto está amamentando, em geral, ela não tem pico ovulatório, ela não tem pico hormonal, então ela fica, de certa forma, protegida contra o câncer de mama. Então, amamentar é um fator protetivo, sim. Que coisa boa, né? Só novidade boa aqui, só verdades. Qualquer caroço no seio é sinal de câncer, doutora? A gente falou sobre isso já, né? Sim. Não é qualquer caroço na mama que é câncer, não. Quando detectado, precisa ser investigado, precisa ver o que é realmente esse caroço, para depois ter o diagnóstico. Então, calma, não precisam se desesperar. Muita calma nessa hora, gente. A obesidade e o excesso de gordura abdominal são fatores de risco para o câncer de mama? Essa é verdade, foi até o Dr. Fernando falou, né? Sim. Da alimentação, do sobrepeso, obesidade, tudo isso de forma geral para todos os cânceres, mas para o câncer de mama também, isso influencia sim. Olha lá. Sofrer algum trauma físico na mama pode desenvolver um tumor, doutora? Não, isso é mito, Priscila. Mito, olha lá o mito. Muitas veem que, eu acho que o meu filho bateu e aí formou quando tem o diagnóstico, né? Fica Sim. procurando uma causa. Mas isso é mito. Então, assim, quando a paciente tem um trauma na mama, pode formar um hematoma, pode formar uma reação inflamatória, às vezes forma abscesso, mas aí são casos mais graves, mas não tem nada a ver com tumor. Né? O que a gente observa, às vezes, chega a casos que contam essa história, na verdade, o fato dela ter batido a mama e ter gerado a dor, fez com que ela se palpasse. Que ela percebeu Isso, quando ela bateu a mama, ela se palpou, e quando ela se palpou, ela identificou o caroço.
Então, não que a batida causou o câncer, acho que pelo contrário, o trauma na mama ajudou ela a fazer um diagnóstico do câncer, né? Não... Perfeito. A gente tem aqui uma pergunta também, mais uma pergunta da internet, que é sobre homens com câncer de mama. Homens também podem ter câncer de mama? Então, o câncer de mama em homem é considerado uma doença rara. A gente, pelos dados estatísticos, só 1% de todos os casos de câncer de mama são em homens. Então, se a gente pegar o dado brasileiro, que são 66 mil pacientes com diagnóstico de câncer no ano, 1% vai ser em homem, ou seja, a gente tem 60 mil mulheres com câncer de mama no ano e 6 mil homens com câncer de mama no ano. Olha. E o diagnóstico de câncer de mama, ele está muito mais relacionado a fator hereditário genético. No homem. No homem. Então, quando o homem, independente da idade, ele tem um diagnóstico de câncer, ele obrigatoriamente tem que ser encaminhado para um geneticista e tem que ser investigado se existe algum fator genético hereditário envolvido, que isso é importante depois para fazer a orientação familiar. Então, para a mãe e o pai desse paciente homem com câncer de mama, filhos, filhas, então é importante. Então, se tiver um caso de câncer de mama masculino na família, ele obrigatoriamente tem que ser encaminhado e referenciado para um oncogeneticista ou para um geneticista. Ótimo. E doutor, os sinais do câncer de mama no sexo masculino são os mesmos? Iguaizinhos, né? Então, o homem é até mais fácil de perceber, porque tem a mama é menor. Né? Sim, então, o homem, sim. geralmente, ele percebe o caroço. Então, a primeira coisa, geralmente, felizmente, são nódulos pequenos, porque a mama do homem, geralmente, é menor. Então, quando o nódulo, o caroço, já tem ali 1 centímetro, 1,5, ele facilmente palpa, já procura um médico. O que acontece, às vezes, é que o homem é mais cascudo, né? Ele não é igual a mulher, ele O homem não não tá acostumado. vai ao médico. Por quê, gente? Vamos fazer uma live depois específica só para vocês, homens, para a gente conversar azul, um pouquinho. Eu acho que é esse o X da questão, né? Essa é a grande pergunta que não quer calar. Agora um outro, vamos ver se é mito ou verdade, porque esse é curioso e eu já ouvi muito. Usar desodorante ou antitranspirante pode causar câncer, doutora? Tem alguma pesquisa científica que comprova? Não, isso é mito, não tem nenhuma pesquisa que comprova até hoje essa relação do uso de desodorante com o aparecimento de nódulo e de câncer. Não está contraindicado o uso, né? Podem usar, gente, por favor, podem usar os seus desodorantes tranquilamente, que ainda não tem nada comprovado. Perfeito. Ter a primeira menstruação muito cedo aumentam as chances de desenvolver o câncer de mama? O que seria o muito cedo, doutora? Isso é verdade, tá? A gente considera um fator de risco para o câncer de mama a primeira menstruação antes dos 12. Tá? Antes dos 12 anos. E hoje tem muita menina menstruando antes dos 12, hein? Fiquei preocupada. Muita. A gente já não considera a puberdade precoce quando a menarca, que é a primeira menstruação, acontece a partir dos 9 anos. Olha! Então, a cada dia mais a gente vê essa idade precoce das meninas, mas é um fator de risco. E as mulheres, já aproveitando o gancho, as mulheres que entram na menopausa após os 55 anos também é um fator de risco. Quando tem que entrar na menopausa? Eu já tô aqui me prevenindo, gente. Vamos lá. Normalmente, esse evento, né, acontece em torno de 50 anos. Mas aí tem um período entre 45 a 55 que a gente já considera normal e esperado que isso aconteça. Então, a maioria das mulheres é em torno de 50, mas pode ter umas variações para lá ou para cá. Tem que ser pelo menos até 50 ou começar nos 50 anos. Isso, o fator de risco é se a menopausa acontecer acima de 55. Perfeito. Doutora, como sou mãe de 2 meninas, aí você falou dessa questão da menstruação, que tem que ser acima dos 12 anos, como que a gente faz para prevenir, né? A gente, né? É porque isso depende, né? Então, não quero que minha filha menstrue antes dos 12. O que fazer? Existe o que fazer? Procura uma endócrino infantil ou não? Eu tô viajando. Calma, a gente não precisa desesperar, né? Vamos conversar sobre isso. Não, assim, não tem o que a gente fazer, assim, por exemplo, de hábitos para a gente postergar a menarca, né? É lógico que antes do efeito da menarca, que é a primeira menstruação, a menina dá alguns sinais de que vai ter esse evento.
Então começa o aparecimento das mamas, a pilificação, o cheiro nas axilas. Sim. E aí, a depender da idade, tem a indicação sim de levar um endócrino, pediatra, para poder fazer essa inibição desse eixo hormonal que está um pouco antecipado. Perfeito. Mas dependendo da idade, como por exemplo hoje maiores de 9 anos, a gente já vê considerado normal a menarca acontecer nessa faixa etária. Perfeito. Jovens não precisam se preocupar com câncer de mama. Mito ou verdade? Precisam. Ou não precisam? Precisam, né? É assim. Aí fica a recomendação que a doutora Glena falou, né? Se conhecer, se examinar, perceber sinais e sintomas. A gente vê, sim, são casos raros, câncer de mama antes dos 25 anos, mas eles existem, tá? Então, ter atenção ao próprio corpo, conhecer o próprio corpo, e sim, é possível que uma paciente jovem desenvolva câncer de mama. Olha essa pergunta, gente, achei bem legal. O uso prolongado do anticoncepcional causa câncer de mama, doutora? Não é que causa câncer de mama, mas ele é um fator de risco. É fator de risco? É fator de risco. Tanto o uso do anticoncepcional quanto a terapia hormonal na menopausa são fatores de risco. É lógico que cada caso tem que ser avaliado, cada prescrição tem que ser avaliado pelo médico para poder fazer o acompanhamento e ser prescrito na hora certa. Tem casos que a gente às vezes, eventualmente, precisa usar o anticoncepcional, ou em mulheres na menopausa a gente precisa usar a terapia hormonal para melhorar a qualidade de vida, uma série de outras coisas. Então, quando fizer o uso, tem que ser o uso acompanhado do ginecologista, para não sair usando o que a vizinha achou que é bom para ela, eu também uso, ou o anticoncepcional que a minha amiga usa, eu também uso, e tá tudo certo. Gente, a receita do vizinho não é nossa, não é verdade? E também a gente não adianta ter uma farmácia dentro de casa. A gente tem que se medicar com o que o médico medicou. Porque tem tanta gente com uma mini farmácia, né? Eu fico assustada. A gente vai ficando mais velha, a gente vai chegando na casa das pessoas, a pessoa se automedica, ela é nosso médico de plantão. Gente, agora a gente também vai aqui, ó, escutar, conhecer algumas histórias do H-Saúde, que cuida bem, que cuida mais e sempre cuidará de você, que é um plano de saúde que não para de crescer. E olha, o H-Saúde tem muita novidade vindo por aí. Eu já queria contar aqui, mas eu não posso contar, mas eu posso dar um spoiler, que daqui a pouco tem uma coisa boa acontecendo do H-Saúde para todos nós. E agora a gente vai conhecer alguns pacientes que foram muito bem cuidados pelo H-Saúde. Quando eu entro aqui, começa a passar um filme na minha cabeça. Domingo de manhã eu estava em casa, no que eu abri para jogar o álcool na churrasqueira, aí veio uma corrente de fogo e explodiu o galão na minha mão. Eu estava dirigindo, saindo do banco e de repente eu já não vi mais nada. O meu sonho sempre foi ser mãe. Eu nunca tive nenhum problema. Até que a Lavínia resolveu nascer. Eu fiquei aqui por 44 dias. A Guillain-Barré é uma síndrome muito rara, então poucas pessoas conhecem. Eu tinha muitos medos, mas o pior era de nunca conseguir voltar a andar. Eu fiquei 55 dias em coma. Quando eu voltei do coma, aí eu levei um susto. E eu tive, na verdade, 85% do corpo queimado. Ela nasceu abaixo do peso. E ela já teve que vir já direto para neonatal porque ela não estava conseguindo respirar direito. Eu chegava de manhã e ia embora só à noite. O pior momento para mim foi quando eu percebi que eu tinha perdido todos os meus movimentos, que eu não mexia nada, nem um dedo. Eu queria falar e não saía. Aí eu fiquei apavorado. Entrar nesse quarto de novo, para mim é uma coisa assim, é feliz. Porque eu sei que aqui eu consegui a cura do meu tratamento. Aqui começou tudo. Aqui foi a medicação. Aqui foi a primeira batalha. Quantas vezes eu entrei aqui e não sabia como eu ia sair. Não sabia se ela ia sobreviver, se ia dar certo, se não ia. Quando a gente passa por uma situação como essa, o que a gente mais precisa é se sentir seguro. Quando você vê uma pessoa te tratando com carinho, de certa forma você se conforta.
porque eu fui bem cuidado. O jeito que as enfermeiras acolheram a gente, sabe? Eu acho que elas foram super mães da Lavínia. Eu sabia que eu podia ir embora para casa, que ela ia ficar bem. Então era o que me confortava. Hoje eu não tenho mais a síndrome. Eu estou curada. Quando eu falo da minha família, principalmente a minha esposa, né, o que ela sofreu, o que ela correu. Então eu me emociono muito nisso. Esse lugar é o lugar onde a Lavínia nasceu e a Lavínia renasceu. Não foi só a minha casa, foi o que me ajudou. Foi o que me trouxe a cura. Foi o que me fez levantar de novo. Quando eu tô dirigindo um ônibus assim, sabe, passa uns flashes de quando dos acidentes, eu não imagino que hoje eu estaria dirigindo de novo. Mesmo se eu não tivesse voltado, mas eu coloco como aprendizado, como para mim aprender a viver. A gente volta aqui para a live rosa. A gente fala hoje de câncer de mama, conscientização e prevenção do câncer de mama. A gente cuida hoje da sua saúde, você mulher, e 1% de você homem, hein? Não é só a mulher não, que a gente já explicou aqui nessa live. E eu falei para vocês que o H Saúde está vindo com tudo, tem novidades, mas tem uma novidade que a produção já deixou eu contar para vocês, que vai ter a live azul, o H Azul, mês que vem. A gente já está com o encontro marcado, porque a gente precisa conversar com vocês homens, né? Tá na hora da gente ir pro médico, gente. Vamos conversar o mês que vem sobre vocês, porque as mulheres, graças a Deus, a gente gosta de qualidade de vida, a gente se cuida e a gente busca, né, o melhor para nós e para nossa família. Por isso que a mulherada leva os homens para os médicos. A gente continua aqui na nossa live com o Dr. Fernando, oncologista, com a doutora Glena, ginecologista e obstetra. A gente está no finalzinho, então aproveite para mandar a sua pergunta. Aqui acabamos de receber sobre nódulos. Nódulos nas axilas. Podem ser câncer de mama, doutora? Sim, podem ser, como, falando assim, muito tranquilo para o pessoal atender, pode ser como se fosse uma irradiação. Então, o câncer de mama pode sim acometer a axila pela drenagem de cadeia linfática que a gente tem, que envolve a mama e a parte axilar, tudo. Então, pode sim. É lógico que não é qualquer nódulo na axila que é do câncer, que é de câncer. Precisa sim ser avaliado. Claro, claro, a gente tem que avaliar. E agora a gente vai contar para vocês, na realidade não contar, a última dica, né? O doutor vai falar a última dica dele aqui na nossa live, a doutora também, ou um recado para você, né? Um recado final. Doutor Fernando Senra, oncologista. Que recado final você deixa para os nossos internautas aqui, doutor? Priscila, eu acho, assim, o que eu queria deixar e reforçar é a questão da prevenção, né? Infelizmente a gente passou por uma pandemia, está passando por uma pandemia. A gente tem visto uma redução importante na realização de exames de forma geral. Não só sair um pouquinho agora do câncer, mas também do cuidado com a saúde, exames para diabetes, hipertensão. Então, se você é portador de doença crônica ou se você está na faixa etária de realização de exames preventivos para câncer, faça o exame. Procure um atendimento médico, né, vá se cuidar. Porque a pandemia o pior, acredito que já passou e a gente está numa fase muito boa, assim, comparando e olhando lá para trás. Graças então é essa a mensagem que eu queria deixar e agradecer pelo convite. Nós que agradecemos do H Saúde. Muito obrigado. Doutora Glena Rossi Crestani, ginecologista e obstetra,
fala a sua dica final para as mulheres deste Brasil. Para todas as mulheres, né, eu acho que a dica é se olhe, se toque, se conheça. Procura atendimento para fazer exames de rotina, não só de mamografia, mas o Papa Nicolau, exames de diabetes, hipertensão, como o Dr. Fernando disse, são muito importantes para cuidar da saúde. Pratique exercício físico, tenta manter uma alimentação saudável, controlada e sempre procura atendimento, sempre procura uma orientação, se perceber alguma alteração, não se automedique, não se desespere, que nós profissionais estamos lá para te orientar, para te acalmar e para te tranquilizar em relação a todas as dúvidas. Olha lá, a H Saúde aqui, ó, oferecendo essa live, a H Rosa para todos vocês, nossos internautas. E a gente agradece a sua participação, a gente agradece vocês aqui com a gente. É importante, gente, agora eu vou dar a minha dica final. A gente não pode esquecer de fazer o exame, da gente se cuidar. Porque a mulher, doutora, agora eu vou falar aqui com a doutora, viu, doutor? A gente cuida de tudo e às vezes a gente esquece de cuidar da gente, não é? A gente às vezes vive na correria, no piloto automático, cuida do marido, cuida do filho, cuida do cachorro, da mãe, do pai, da família de todo mundo, e a gente esquece da gente. Então a gente precisa primeiro cuidar também da gente, ou pelo menos também, né? Não primeiro. Não sei se é fácil a gente estar em primeiro lugar, mas a gente precisa se cuidar hoje e sempre. Combinado? A gente se vê mês que vem, né? Na live azul. Eu também convido vocês para assistirem o Conexão Saúde na TV Cultura Paulista, toda quinta-feira, 13h, e todo sábado, 10h30. E também a gente está com muita saúde na Rádio Morada toda segunda às 19h ao vivo, junto com a H Saúde, obviamente, né? Cuidando da sua saúde. Um beijo e até mais. Tem coisas na vida que não dá para viver sem. Muitas delas só dependem das nossas escolhas. Quando você nos escolhe, ficamos ao seu lado na vida. Conectamos você ao que existe de melhor na medicina: tecnologia, diálogo, ciência, paixão. H Saúde. Não dá para viver sem. H Saúde. Cuida bem, cuida mais.